Olha, durante as chuvas, o aumento das chuvas, né? Acontece o quê? O clima muda, muitas pessoas já são propensas com rinites, sinusite, inclusive Dayana, né? E eu também. Graças a Deus eu estou escapando. Então o que é que acontece, né? Porque muitos locais ficam abafados por cheiro de mofo, por causa da infiltração. Então a síndrome respiratória tem que ter muito cuidado com crianças e idosos. O Rubens vai dar uma... Veja aí, atenção, viu? Ao vivo, boa noite, Rubens! Ok, tô de volta sim, Vinícius, amigos do Rota da Notícia. Boa noite sim, agora para você. Isso, boa noite, Vinícius, boa noite, estou de volta sim, agora aqui direto com o doutor Fernando, ele que é infectologista, entende muito bem nessa área, um dos melhores, inclusive, do norte e nordeste do país, que realmente, como você falou, com o advento das chuvas, essa mudança repentina de clima, né, as viroses estão por aí, resfriado e gripe, mas há uma certa diferença, tem pessoas que não sabem discernir, e o doutor Fernando vai dizer pra gente como discernir, doutor Fernando, entre o que é gripe e o que é resfriado, num momento como esse de mudança brusca de clima, com chuva, volta o sol e assim sucessivamente. Boa noite. Boa noite, Bonitão. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos que estão agora nos acompanhando. Pois é, e muitas vezes se confunde, Bonitão, com a irritação nessa região da mucosa nasal, que não significa infecção viral, né? O que acontece? Muitas vezes a mudança de clima, por exemplo, começa a chover, fica um clima ao mesmo tempo seco e quente e chuvoso, ou frio demais e seco. Essa região que é mais sensível do nariz e toda essa região que a gente chama de mucosa se irrita e muita gente tem facilidade de acabar desenvolvendo inflamação local, que é a coriza, né? Então, não tem nada a ver com gripe. Gripe é uma doença sistêmica provocada por um vírus que é a influenza, que vai dar dor no corpo, vai dar dor de cabeça, vai dar febre. A febre, muitas vezes febre alta. O resfriado também é uma doença viral? Mas é uma doença que só pega o nariz, a garganta e a boca. Então, se você está corizando, está espirrando, está com a garganta inflamada e não tem mais nada no corpo, muito provavelmente é um resfriado. Então, resfriado é leve, gripe pega o corpo todo e a irritação no nariz não causa, por exemplo, dor de garganta. Se você está com irritação no nariz, está com dor de garganta, está com dor de cabeça, não é apenas uma irritação da mucosa nasal. Pode se tratar de um resfriado se pegar só essa parte de cima e pode se tratar de uma gripe se pegar o corpo todo, se der dor no corpo, se der moleza, muitas vezes até mesmo dá aquela agonia na barriga, a pessoa fica com vontade de vomitar, fica enjoado. Isso sim pode ser gripe. Quando é sintomas alérgicos, doutor, há alguma diferença entre o resfriado e sintomas alérgicos? Porque parece que há uma certa semelhança também. Por exemplo, eu tenho alergia ao frio, eu fico tossindo bastante, né, e começo a corizar. Tem alguma relação com o resfriado? Pronto, exatamente isso, né? Essa irritação na mucosa é exatamente de muitas vezes processos alérgicos também, né? Por exemplo, a fumaça da fogueira nesse período, muita gente faz fogueira mesmo com essa questão da proibição. Isso também irrita a mucosa nasal, essa região do nariz em muitas pessoas. Então, não tem relação direta com o resfriado que é provocado por um vírus. Agora, facilita você desenvolver um resfriado. Por quê? Porque quando a região está irritada, facilita a entrada de qualquer micro-organismo que estiver flutuante aí. Se você tiver contato com outra pessoa com resfriado ou com gripe, você tem uma facilidade maior de pegar se você estiver com essas irritações. É por isso que é importante uma prática que é o seguinte, a lavagem nasal, né? Você pode comprar, por exemplo, o soro, não botá-lo na geladeira, soro fisiológico, não botá-lo na geladeira, porque se você lava com ele gelado, se piora, né? Os vasos no nariz acabam se fechando por causa do frio. Então, com a temperatura ambiente, você pode introduzir de um lado do nariz que sai do outro mesmo, literalmente lava. Se você pega essa prática de lavar ao acordar, muitas vezes antes de dormir, diminuem as chances de você desenvolver uma série de doenças respiratórias. Doutor, no que diz respeito à prevenção, que tipo de medicamento a gente pode tomar? O que a gente pode consumir para prevenir justamente essa baixa imunidade que toma conta das pessoas nesse período? Primeiro, a boa alimentação, né? Evitar os excessos. O problema, gente, é a questão dos excessos. Não é, por exemplo, bebida alcoólica, é o excesso da bebida alcoólica. Não é ficar 1 ou 2 noites sem dormir, é ficar vários dias sem dormir ou ter o hábito de dormir pouco. Isso tudo descontrola o corpo, consequentemente descontrola a imunidade. Então, a boa alimentação, dormir bem,
Quando tiver pessoas com sinais e sintomas de doenças respiratórias, orientar essas pessoas a utilizarem máscaras enquanto tiverem sintomas e evitar que essas pessoas fiquem nas grandes aglomerações. Não tem problema você sair para se divertir, mas sair com muito cuidado nesse sentido de não se expor muito. Se você tem alguma comorbidade, né, aí sim você tem que ter dobrada o seu cuidado e lembrar do cartãozinho vacinal para estar se atualizando com as vacinas para evitar se expor a diferentes doenças. Vitamina C sempre? Não, a vitamina C não tem comprovação científica no sentido de evitar, né? Mas se você tem acesso a alimentos ricos em vitamina C, não tem problema, consome, contanto que você consuma de forma balanceada, né? Vitaminas não evitam doenças necessariamente, mas a falta delas é um problema. Então, é interessante consumi-las de forma moderada. Muito obrigado pela gentileza de nos atender e trazer esses esclarecimentos importantes ao telespectador sobre esse momento, né, de gripe, resfriado, alergia, essa mudança constante de clima. A gente que agradece e vamos nos cuidar, não vamos deixar de nos divertir, mas com muito cuidado, tá, gente? Principalmente quem tiver com sintomas nasais aí, que utilize máscaras, que evite passar à frente para que mais pessoas não adoeçam. Portanto, né, como esse doutor Fernando, ele, como disse, um dos melhores infectologistas de todo o norte e nordeste do país e que sempre é muito solícito com a nossa equipe quando a gente necessita de um esclarecimento técnico especializado, principalmente nessa área, né, muito importante e comum aqui em nosso estado, com essas chuvas que estão ocorrendo constantemente. Com imagens dele, Luiz Ferreira, repórter Rubens Júnior, o bonitão para a TV Arapuã, a TV que a gente faz. Chama! Um abraço aí, meu irmão, doutor Fernando. Tríplice fraternal abraço, irmão. Um abraço e parabéns aí. Foi um dos baluartes na época da Covid, né? Quantas entrevistas, quantos ensinamentos com relação ao comportamento naquele período tão difícil, né?